Destaques hoje no Jornal Gente. E agora eu chamo o meu amigo Pedro Campos. Bom dia, Pedro. Bom dia, Sônia. Bom dia para quem está nos acompanhando. Eu queria chamar a atenção dos nossos ouvintes sobre uma questão que nós estamos enfrentando e parece que está passando aí ao largo do noticiário. E é uma questão muito séria que trata das prerrogativas dos advogados. Os advogados, eles têm o direito de manter em sigilo a conversa com os seus clientes. Afinal de contas, em regra, o advogado não é investigado pelo crime. O advogado é aquele que é o responsável pela defesa, seja qual for a natureza do delito que está em questão sendo apreciado pelo Poder Judiciário. E por que há esse sigilo? Por que há essa garantia da ampla defesa e do contraditório? Porque são pilares do Estado Democrático de Direito. Você não pode ter tribunal de exceção, você precisa dar o direito à pessoa se defender daquela acusação. E há um profissional que estudou para isso, é gabaritado, tem a sua licença garantida por uma entidade séria, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, para exercer o ofício da defesa daquela acusação. Isso não está acontecendo de uma maneira como a legislação brasileira traz esta previsão. E um caso emblemático a respeito desse assunto é o caso que envolve o chilique que teve o ministro Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma, quando voltava ao Brasil e bateu boca com apoiadores de uma ideologia diferente daquela que hoje governa o Brasil. Por conta das decisões que tomou no período eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes chegou a ser hostilizado e houve um bate-boca, algo que não fugiu disso, segundo a própria conclusão da Polícia Federal. Porém, durante as investigações, a Polícia Federal apreendeu aparelhos celulares dos investigados e nos aparelhos celulares, no WhatsApp, tinha conversa, claro, com os seus advogados. O que manda a regra do direito brasileiro? Que a investigação afaste essas conversas. O delegado não pode ler o que está escrito ali, porque se ele ler o que está escrito ali e se ele começar a investigar usando aquela informação, ele está cometendo um crime de inviolabilidade do sigilo entre o cliente e o advogado. Muito bem. Não só leu, como divulgou o delegado da Polícia Federal, que foi o responsável por essa investigação. Ele divulgou trechos da conversa. E nessa conversa nós tínhamos o quê? Estratégia de defesa. Se nós tivéssemos algum crime sendo cometido, claro que a OAB seria oficiada e o advogado poderia ser processado por esse crime. Mas não havia crime, havia orientações para o cliente daquele advogado que era o constituído para sua defesa. Qual a orientação? Olha, não fale com a imprensa nesse momento. É uma orientação que o advogado dá para o seu cliente. E isso, claro, não poderia ter sido utilizado pelo advogado pelo delegado, no momento em que o advogado está conversando com o seu cliente e passando ali as orientações e a consulta jurídica pela qual ele foi pago para a prestação desse serviço. É muito grave que nós tenhamos hoje as situações ao arrepio da nossa legislação, confrontando pilares importantes da nossa democracia, e aqueles que vêm em defesa da democracia e dizem tomar atitudes em defesa da democracia estão rasgando a Constituição, o Estatuto da Advocacia, estão rasgando a lei que rege esse relacionamento entre o cliente e o advogado. É muito grave, como disse recentemente aqui ao programa o Dr. Antônio Cláudio Mariz de Oliveira, um dos maiores criminalistas do país. Nós estamos vivendo um tempo sombrio por parte de investigações do Supremo Tribunal Federal. E é muito bom que nós tenhamos essas tentativas, elas interceptadas por decisões da nossa própria legislação. Felizmente, esse caso terminou como deveria terminar. Terminou de uma maneira que foi contornada pelas instituições fortes que nós temos, que são maiores do que esse desejo de se fazer justiça com as próprias mãos, de se ultrapassar a legislação apenas porque se tem uma toga e uma caneta poderosa.
Graças a Deus, assim como no caso que nós tivemos da investigação a respeito de um golpe de Estado, as instituições foram mais fortes do que o desejo daquele que está investido de algum tipo de poder para tomar esse tipo de decisão. Mas, colocando luz sobre essa discussão e colocando, claro, publicidade a esses atos, nós vamos conseguir frear novas ações dessa magnitude. Tenho certeza disso, que o papel da imprensa é fundamental em denunciar esses abusos.